Olá, sejam bem-vindos ao AmaCast. Mas, Gabriel, em que momento você teve um encontro assim, bem profundo com o Espírito Santo? Bom, não calculei, né? Mas eu poderia ter calculado. Mais ou menos entre os 11 e 12 anos. Por aí, eu tive um encontro com Deus no Congresso de Missões, em Uruguaiana. Cristo para Todos. Um grande congresso que acontecia ali. Durava uma semana. E, na época, teve uma visibilidade muito grande, né? Eu me lembro que, na primeira noite, meu pai ministrava, o pastor Isaías, ao final do culto, muitos jovens, selados pelo Espírito Santo, receberam um batismo. E entre eles, o meu primo, Gessé. E eu me senti assim, muito triste por eu não ter alcançado, mas também feliz porque ele tinha alcançado. E eu achava que eu não estava buscando o suficiente. Eu fiquei aquele congresso buscando. Eu lembro também que estava o cantores Daniel e Samuel, na época estavam lá. E em uma das noites eu estava buscando muito e eu estava sentado ao lado de uma escada, perto do púlpito. Estava ali chorando, buscando, ainda adolescente, e eu lembro que uma mão tocou, uma grande mão, né? E era o pastor Randy Johnson. Bem grandão mesmo. E ele falava um mistério ali, estava falando em inglês e ministrando sobre a minha vida. E naquele momento eu fui selado pelo Espírito Santo. Eu me lembro que a partir dali, assim, para mim, se abriu meus olhos espirituais. Eu comecei a buscar mais a Deus e começar a entender um pouquinho o que Deus tinha para mim a partir daquele momento. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom, muito incrível. O Espírito Santo é o divisor de água da nossa vida espiritual. E ele nos cela, né? Eu creio que a partir daquele momento, assim, eu aceitei a Cristo. Eu comecei a buscar Ele. Por mais que eu tenha nascido num lar cristão, eu acho que em um momento, independente se nasceu ou não, a pessoa precisa tomar uma decisão. Sim. Tinha um louvor antigamente, bem antigo, que dizia que a gente não vai subir agarrado no casaco do pai. Essa eu não conheço, né? Um louvor antigo. Eu também não vou cantar aqui, porque eu não me lembro muito. Mas eu acho que a gente precisa tomar uma decisão, independente se foi criado ou não. No momento da nossa vida, a gente tem que parar e tomar essa decisão. Eu quero vir aqui. Senão é algo só superficial. Né? Tantas pessoas vivem coisas incríveis, experiências incríveis, mas não abriram o coração de fato ao Espírito Santo. Não entenderam ainda o propósito. E acabam saindo. Eu me questiono muitas vezes, amigos meus, pessoas que eu conheci, viveram coisas incríveis e acabaram se afastando. Mas é justamente, eu acho, por isso, por não ter aberto realmente o coração ao Espírito Santo, não ter sido selado pelo Espírito Santo. Alguém que conhece, que se envolve, é impossível deixar a presença do Espírito Santo. Mas a questão é que você falou é muito relevante, né? Tipo, às vezes você vê a pessoa recebendo, você muitas vezes até ministra, a pessoa ela entrega a sua vida para Jesus, como experiências que eu já tive, particularmente quando a gente vai fazer discipulado. Às vezes a pessoa está lá, ela recebe, ela fica sensível ao Espírito Santo, aí uma semana depois você volta, a pessoa parece que voltou para a estaca zero. Como é que tu faz para administrar isso? Não mexe um pouco no coração? Tipo, porque você fica assim, né? Sim. Eu me dá uma indignação primeiro, aí depois uma tristeza, aí depois uma vontade de dizer assim, Deus, ó, vai me levar, porque eu acho que esse mundo não tem mais jeito. Eu creio, assim, que eu aprendi isso com o pessoal da Jocum. Que eu sempre que tentava evangelizar alguém, eu queria que aquela pessoa aceitasse Jesus, viesse para a igreja, procurasse o ministério, se destacasse. Tomasse um rumo, né? Tomasse um rumo. E com eles eu aprendi uma coisa, que a gente precisa apenas pregar. E o Espírito Santo ele vai convencer. Eu ouvi testemunho, até o final de semana nós tivemos um simpósio de missões, e ali o pastor contou um testemunho de um senhor que, não lembro o nome dele, mas
fracasso, chamavam ele, Uhum. em outro país. E ele pregou a vida inteira e nunca ninguém tinha aceitado a Jesus. E depois que ele estava velhinho já, um garoto perguntou para ele por que eles chamavam ele de fracassado, fracasso. E ele contou que era porque ele pregava e nunca ninguém tinha aceitado a Jesus, de fato, ou alguém que ele conhecesse, né? E aquele menino, eu quero saber o que o senhor pregava. E ele começou a pregar para aquele menino, e o menino aceitou Jesus, foi batizado, foi endereçado a uma igreja, e após tempo ele se destacou, ele abriu um ministério, uma igreja, e com o tempo cresceu, e eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tem uma grande igreja, eu acho que na África, uma igreja para mais de 100 mil pessoas, e acolhe muitas pessoas. Então, a nossa missão é pregar. Com certeza que às vezes a gente fica triste por alguém que a gente discipula, convida. É mais esse sentido. E tipo, você às vezes tá cuida, ali... tem um Isso, zelo, um cuidado. Isso. Eu tive um colega meu de ensino médio que eu convidei ele para ir na igreja. Ele aceitou Jesus, ele tocava violão na época. No tempo de adolescente tinha uma banda chamada Restart, né? E ele era do Restart, né? E eu também, uma vez, fui inclinado a usar a calça colorida, né? E eu lembro que ele tocava violão, e eu disse pra ele, cara, aprende a tocar baixo, estamos precisando de um baixista na igreja. E ele aprendeu a tocar baixo, ele começou a ser usado por Deus, ele se batizou, começou a tocar na igreja, e quando eu vim embora, passou um tempo, ele se desviou. Eu me senti muito triste por isso, né? Porque ele foi, como a gente diz, foi pro mundo, né? Mas ele largou Jesus totalmente, assim. Hoje ele é uma pessoa bem diferente, assim, do que eu conhecia. Isso entristece, né? Entristece porque a gente acompanha, né? A gente tá junto. Mas eu acho que depois que a verdade ela é explanada a uma pessoa, que conhece a verdade, a partir dali é ela e Deus, né? A nossa responsabilidade é, claro, sempre buscar, ajudar. Sempre que eu vejo algum jovem ali na juventude que está meio entristecido, né? A gente tenta conversar, chamar, apoiar, fazer uma visita. Que está ao nosso alcance, a gente faz, né? E chega um momento assim que algumas pessoas realmente não... Escolheram, né? Foi feita a escolha e não tem muito o que fazer, né? É só aceitar e ir atrás de outras pessoas, né? Filando, infelizmente. O mundo tá cheio de pessoas precisando, pessoas necessitadas. E às vezes a gente não pode, digo que assim, direcionar toda a nossa força, de repente, em alguém que realmente não quer. Sim. Ou não precisa. Existem tantas pessoas que precisam e não tem ninguém para ajudar. E às vezes a gente acaba focando muito, né, em alguém que realmente não quer. Então, isso aí eu acho que nós, como cristãos, precisamos administrar isso, né? E às vezes entender que o desígnio de Deus é outro, né? De repente Deus está preparando um momento certo, em outro tempo, para essa pessoa. Mas é aceitar e continuar. Já perdeu algum Timóteo? Olha, eu acho que todos têm potencial de ser, mas eu já perdi, sim. Eu perdi pessoas que eu ajudei muito, que eram reais parceiros, assim, e acabaram perdendo. E outros, eu ia falar ia usar uma expressão aqui, né? Mas tem pessoas que às vezes Deus tira do nosso caminho por um livramento. Né? Porque eu sempre aprendi a ter um respeito por quem está sobre mim, acima de mim. Então tem pessoas que Deus acaba nos livrando. Né? Como eu contei antes aqui desse meu amigo, que era meu amigo por um interesse, eu já conheci pessoas que foram muito chegadas a mim, não digo amigos, que me ajudaram no ministério, que eu auxiliei, que eu acompanhei, e tentei levar
ao máximo a ter um ministério, a ensinar, e lá na frente, quando conseguem alcançar, né, simplesmente abandonam, deixam de lado. Isso é triste, mas também creio que faz parte, né? Faz parte quando a gente coloca a nossa vida à disposição, principalmente a liderança. Acho que tudo é possível. Né? Tem um pastor, o pastor João Maria Herman, ele disse que aonde tem pessoas, tem problema. Então nós precisamos entender. Entender que às vezes o problema somos nós, né? Eu acho que isso é bem comum. Da mesma forma, a gente não pode deixar nossa alma se abater por isso. Principalmente carregar isso por muito tempo. Né? Um problema aqui, outro ali, acaba que a nossa alma começa a sufocar, ficar triste. E eu já cheguei assim em um estágio que não dou muita bola mais. Quando surge alguma situação assim, eu levar, passo por cima, né? Tocar o barco. Jesus está aí, as portas, e nós temos que trabalhar o máximo possível. Né? E me diz uma coisa, como é que funciona hoje a tua liderança? Hoje você é líder dos jovens. Sim. Dos jovens de todas as assembleias. É assim que funciona? Isso. Aqui em Juí nós temos a Assembleia de Deus, que atinge 23 congregações, 23 igrejas, mais a matriz, 24. E existe uma liderança geral, uma coordenação geral, que sou eu, o Isaac e o Guilherme, meus companheiros. E nós lideramos então todo o campo de Juí, que abrange também Bozano. Nós temos estabelecidas 12 ou 13 UMADs, né, que é o UMAD, União da Mocidade, Assembleia de Deus de Juí, que é o UMAD. E nós temos cerca de 290, 300 jovens no campo. Temos uma liderança no campo, eu digo em Juí. Ah, tá. Seria o campo eclesiástico. É porque falou em campo, eu pensei que era tipo, vai pregar, era nesse sentido. É mais ou menos nesse sentido, mais ou menos nesse sentido. E nós temos uma liderança regional, uma liderança estadual dos jovens e uma liderança a nível Brasil. Mas o nosso contato assim é mais regional. Né? E desde 2019 eu sou líder da UMAD, comecei terceiro coordenador da UMAD, passei a pandemia, né? Passei toda a pandemia, um período muito difícil para a igreja, mas também um período assim que nos fortaleceu muito, né? Eu acho que foi assim um divisor de águas para muitas situações, né? Foi um período que a gente conseguiu crescer, houve um crescimento tanto espiritual quanto pessoal, muitas pessoas voltando a Cristo, às vezes pelo medo, né? Jesus tá melhor estar lá. Então, foi um momento de crescimento. E desde 2019, quando eu assumi, eu creio assim que a liderança em si, ela vai muito além de quando nós recebemos um cargo. Porque Jesus, o nosso maior exemplo, Jesus ele nunca teve um cargo. Mas ele sempre foi um líder. Então, eu até tive uma reunião algumas semanas com a liderança da UMAD, aqui em Juí, e eu dizia para eles que nós precisamos saber identificar líderes dentro do nosso movimento. Existem jovens que têm essa liderança, né? Existem pessoas que se destacam na liderança. Eu acho que a liderança ela é quase uma vocação a pessoa ser um líder. Já nasce com ela, né? Já nasce sabendo, conhecendo. E eu não me considero um líder. Acho que é aquela síndrome de inferioridade às vezes. Mas eu acho que eu tento mais influenciar pessoas. Eu tento influenciar pessoas. Eu sempre digo que para mim a maior felicidade vai ser quando já se tem, mas quando eu realmente deixar a liderança da UMAD e conseguir deixar uma pessoa muito melhor do que eu. É um legado. Que é um legado. E eu acho isso incrível, quando você consegue deixar alguém, ou deixar aquela liderança com alguém que vai fazer algo muito melhor que você. E isso, às vezes, infelizmente, dentro da igreja, não acontece. As pessoas
acabam saindo de um departamento, de alguma congregação, algo, qualquer gênero assim, e desejando que a pessoa vá mal, porque ele saiu, não está mais na frente. E eu acho que a liderança real, aquela que Jesus nos ensinou, é diferente. A gente deixar alguém mais capacitado, alguém que vai fazer um trabalho ainda melhor, porque querendo ou não, você deixou aquela pessoa ali. Você treinou. Vai te espelhar, né? Vai te espelhar. Então, se for melhor, melhor para quem estava ali. Então, eu sempre digo isso. Um líder ele precisa sempre formar outro líder. E ainda melhor do que ele for. Você já encontrou a pessoa que você tem formado? Né? Já um monte de líder. Tem muitas pessoas boas, né? A gente trabalha ali com mais ou menos uns 30, 40 casais de líderes que estão em todas as congregações das nossas igrejas. Existem pessoas muito capacitadas, né? Jovens, casais. Desde 2021, nós começamos, depois passou a pandemia, nós começamos a usar muito jovens, casais. Usar para o ministério de liderança, de regência de coral, que nós temos muito, para realmente sim despertar novos líderes, né? Eu creio que o líder, não por ser novo, mas às vezes por uma mentalidade aberta, para entender um pouco o contexto dos jovens hoje, entender o que está acontecendo, a se comunicar, porque o que acontece às vezes é que a forma de comunicar com o jovem acaba não dando certo. E a gente não consegue atingir aquele jovem. A gente faz nós temos o Interligados desde 2019, é um culto realmente diferente. A gente faz uma liturgia um pouquinho diferente, sempre dando uma ênfase à palavra, e a gente sempre recebeu assim, muitas críticas. Eu, desde 2017, quando fundei o Sedentos, tínhamos um movimento de rua. O Sedentos tinha na praça ali, né? Bem legal. Desde ali, assim, eu comecei a receber muita crítica. Por, às vezes, estar um pouco fora do padrão. Porém, eu entendi que a nossa forma de comunicar, ela deve mudar. Porque eu fui ministrar num retiro de adolescentes esses dias, e hoje eu me achava novo, jovem, né? Mas hoje os adolescentes, eles estão com uma linguagem muito diferente, muito distante daquilo que eu vivi quando fui adolescente, ou quando fui jovem. Imagina aí. Eu me senti assim, depois dali eu vi que a gente precisa realmente entender o que está se passando e comunicar, né, de uma forma. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Jesus ele conseguia alcançar essas pessoas, né? Se a gente observar, sempre que ele precisou falar com alguém, ele conseguia entender o contexto, conseguia entender a pessoa, as formas como Jesus abordava as pessoas, né? Era sempre uma forma de comunicar que as pessoas elas se sentiam atraídas por aquilo. Eu acho que o bom líder ele precisa entender isso. O que o jovem, o que o meu liderado, o que ele entende. A palavra de Deus nós nunca vamos mudar. Isso jamais. Mas a forma de comunicar eu acho que pode ser diferente. A forma de entender e os jovens, como eles vão entender, né? E esse crescimento espiritual, ele vai se dando assim. Esse crescimento é devagarinho. Né? Então eu acho que é um degrau. E a gente tem que entender isso e comunicar de uma forma certa. Em 2019, nós iniciamos os nossos cultos. A Assembleia de Deus é uma tradição muito grande de obreiro, ou quem está ministrando sempre está com terno e gravata, né? Que é uma tradição muito bonita. Né? E até o único lugar que nós vamos é a igreja, né? Então tem que estar sempre bonitinho. Mas a partir de 2019 nós tivemos uma reunião com os líderes e eu coloquei em pauta que de repente seria interessante no culto dos jovens nós estar normais, à vontade, né? Para descaracterizar um pouco essa imagem do meu líder estar lá no culto, de terno, gravata, essa barreira que existia. E a partir dali a gente começou a fazer camisetas personalizadas da igreja, da juventude. Isso assim eu vi que começou a derrubar muitas barreiras, né? Mas deve ter enfrentado muita coisa também. Muita coisa também, sim, muita resistência pessoal. Mas isso, graças a Deus, dentro da
nossa igreja nós temos obreiros, irmãos, pessoas com a mente assim, muito aberta, entendem o propósito disso. E foi ano passado, nós fizemos uma conferência e uma pessoa começou a falar mal da nossa conferência, falar mal da liderança. E eu fiquei chateado. Aquilo me magoou muito. E deu muito serviço, muito trabalho. A gente sabe. E eu fiquei magoado, mas na mesma semana uma mãe me chamou. E ela disse: Gabriel, muito obrigado por tudo que você está fazendo. Porque meu filho realmente não tinha mais solução, meu filho estava assim. E meu filho, a partir dessa liderança, desse momento da juventude na igreja, ele começou a participar, a buscar a Deus, ele começou a querer entender a palavra, ele se tornou um pregador, ele casou, hoje ele é um líder a partir disso. Então isso me alegra. Quando eu vejo, ontem nós tivemos um batismo ali na Vila Chorão, nós fizemos a cada 3 meses na nossa igreja um batismo, e nós tínhamos ali 5 ou 6 jovens que aceitaram Jesus dentro da UMAD, dentro dos nossos cultos, das nossas programações. Isso nos alegra. Então, tem uma pregadora aí na internet, né, que ela faz algumas simbologias meio esquisitas até, mas Vitória? mas uma delas eu entendi bem, que é a árvore que ela dá o fruto, ela recebe mais pedradas. Isso é certo. Hoje eu estava num lugar que tinha uma bergamoteira, né? E eu queria pegar uma bergamota, e eu peguei um pedaço de pau e comecei a bater para pegar aquela bergamota mais alta. Se é uma árvore que não tem fruto, não vou nem chegar perto dela. Então, acho que esses frutos, às vezes, eles incomodam. Mas quando a gente recebe testemunhos desse tipo, alegra e a gente acaba esquecendo o que aconteceu. Né? Isso acaba motivando a gente para continuar e fazer ainda mais para o reino de Deus. Eu acho que a nossa maior recompensa, ela não está aqui. Não é lá. É no céu. Quando nós alcançarmos lá, eu vejo assim, muitos líderes com família, filhos pequenos, chego tarde em casa, aquela correria, semana inteira trabalhando, chega no final de semana tem que atender a juventude, carrega o carro, enche de jovem, né? Leva para a igreja, tem que levar em casa. E eu acho que isso é lindo e tudo isso um dia vai ser lembrado pelo Senhor lá no céu. Vai ser nossa maior. Amém. E a questão da juventude, né? Hoje a gente sabe que a juventude em si, né? Eu não vou nem me direcionar específico para a igreja, eu creio que esse não é o caso, mas como a juventude hoje está contaminada, né? Como é que, tipo, você faz para administrar? Porque hoje eu sei que é difícil você conseguir, às vezes, até falar de santidade, as pessoas se ofendem. Fala de pecado, meu Deus, não vou mais naquele culto. Né? Então, já aconteceu algum fato, né, de no meio do jovem, literalmente, ter ali o fermento? Como é que foi administrado? Por isso a visão do líder, ela precisa estar sempre alinhada espiritualmente. O líder precisa estar sempre buscando a Deus, sempre tentando entender. E desde muito novo eu aprendi isso, que existem jovens, pessoas no geral, que realmente são como fermento. E é aquele que faz o circo pegar fogo, né? E às vezes vaza. Isso, é mais ou menos isso. E eu sempre entendi isso. Então a gente precisa tomar um cuidado especial, né? As pessoas sempre estar monitorando, porque às vezes elas acabam influenciando jovens que, de certa forma, têm até são imaturos, né? Não são influenciáveis e acabam sendo influenciados, né? Então tem que estar sempre buscando a Deus, o jovem tem que estar sempre orando, tem que estar envolvido, tem que estar envolvido. Melhor que esteja ali tentando, né, buscando a Deus dentro da igreja, do que às vezes lá fora, né, sem esperança. Então, estando ali, a gente está tratando, né, está cuidando. Um rebanho de ovelhas é assim, eu tinha algumas ovelhas e volta e meia batiam os cachorros lá, machucavam as ovelhas. E a gente tinha que estar tratando, botava um
remédio, dava uma injeção. E eu creio que é assim o rebanho do Senhor, né? As ovelhas se machucam, as ovelhas se ferem, às vezes vem o cachorro, vem o lobo, machuca. E a gente tem que estar monitorando, né? Sabendo entender, respeitar o tempo das pessoas também é importante. Né? Às vezes a gente, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba sufocando a pessoa, ou tentando trazer, convencer ela. A gente tem que falar uma vez, duas e acompanhar, né? Mas já é uma aconteceu, luta tipo, constante. como o Paulo fala, né, na carta aos Coríntios, a questão, literalmente, o problema ali foi a questão da imoralidade sexual. Já aconteceu no meio dos jovens de você ter que ir lá, intervir. É porque eu pergunto, sabe por quê? Sim, porque eu era líder de sim, jovens, né? E eu sei como é difícil. É difícil porque você não quer perder aquela alma, mas você tem que ser fiel à palavra. Acontece muito. Assim, ao longo desses anos, eu já vi acontecer muitas vezes. O que a gente tenta sempre fazer é ajudar, mas eu sempre passo a instância maior, né? Eu levo ao pastor e deixo que ele resolva. Porque tem coisas que fogem um pouco da minha ossada e o pastor certamente tem uma experiência muito maior que a minha para tratar isso. Mas sempre que a gente pode recuperar esse jovem, né? A gente tenta acompanhar. Mas sempre assim que surge esses assuntos mais complicados, a gente sempre leva ao pastor, ó pastor, segura essa batata quente aqui, e ele sempre resolve com muita sabedoria, né, de Deus. Os agraciados ali, Isaías, tem um coração muito voltado à juventude, ele nos apoia muito, ele sempre nos ajuda aí a resolver essas questões que certamente no meio da juventude acontece, né? Acontece, e às vezes até com uma certa frequência. E eu digo assim que às vezes parece que está tudo tão bem, né? E parece que nada vai dar errado, e por vezes surge algo assim, né? Dependendo ainda da pessoa que acontece, acaba que outras pessoas que se influenciavam naquela pessoa, né, acabam se entristecendo. Então tem que ter todo um cuidado, uma delicadeza. Pra UTI, né? Tem que ser algo bem cuidado, até porque no tempo que nos tempos que vivemos, né? Eu escrevia muito isso nas minhas redações. Uma professora minha não gostava. Os tempos que vivemos. Se vivemos que o mundo nesses tempos, perdido, né? Tem assuntos que precisam ser tratados com delicadeza. Né? Hoje não se tem mais a liberdade que se existia antigamente. Meu pai conta que quando ele era jovem e cometia algum pecado, uma ilegalidade aos olhos da igreja, ele precisava ficar um período afastado dos trabalhos. Isso. E no final do mês tem ainda. Só que ele, ao final do mês, ou ao final daquele período, ele precisava ir na igreja, pedir perdão aos irmãos, para a igreja. Hoje é delicado, porque existem pessoas que, se acontecer isso, né, hoje tem uma justiça, né, mais voltada às minorias, é muito complicado, então muito delicado. Então, tem coisas que precisam ser realmente tratadas, a gente chama porta de gabinete, né? Offline. Entra para dentro ali, o pastor resolve e a gente tenta sempre ajudar, né? Mas é algo muito difícil. Precisa ser tratado, né? Tratado em conferência, seminário, para estar alertando, né? Alertando que ainda é pecado, que ainda pode acontecer, tem que buscar Deus, tem que estar sempre ligado com Deus, para que não aconteça. Né? Ou seja, é uma prevenção, né? Isso. A gente faz para que não aconteça. Isso acontece através da pregação da palavra. Oração, jejum, consagração. As disciplinas, né? Essa até a graça de Deus, né? Eu sempre digo. E a graça muitas vezes se usa apenas quando eu pequei, mas eu tenho a graça. Mas eu acho que a graça, ela deve ser justamente para nós não pecarmos. Eu tenho a graça, por isso eu não vou pecar. Então fazer que os jovens entendam isso. A graça de Deus é justamente para nós não pecar. Vamos contar com nosso espírito fortalecido no espírito. O que eu gosto muito na Assembleia é que tem muita palavra, né? Às vezes, a programação de vocês, a gente vai, né?
né? E isso é uma coisa que eu vejo que a igreja tem deixado a desejar. Não especificar a assembleia, porque eu sei que vocês pegam a palavra, mas hoje com a amplitude que a igreja está, às vezes essa questão que você falou, né, da delicadeza, às vezes a pessoa não quer nem pregar sobre isso, porque não quero perder membro, às vezes é nem preocupado com a alma, mas é preocupado com aquela membresia ali, o volume que entra, o volume que sai, enfim. A gente sabe que isso é uma realidade, né? Mas é importante, como é importante ressaltar isso para o jovem de hoje, porque o jovem hoje não tem limite, né? Eles olham assim, não vai dar nada. Hoje, sim, se abriu muitos caminhos para... eu não gosto eu uso a Assembleia, porque é a minha igreja, né? Mas se abriu assim, eu não gosto disso, tem outro lugar que vai me aceitar assim. E eu não digo isso só de costumes, né? A Assembleia de Deus é uma igreja que tem alguns costumes, e o costume se muda com o tempo, né? Se fizermos um panorama da igreja há 20, 30 anos atrás, é uma igreja diferente. Mas eu digo assim, realmente de pregação da palavra. Se abriu muitas vertentes, né? Igrejas neopentecostais, agora tem os novos pentecostais reformados. Eu não entendo metade disso. É muita coisa, né? Agora eu estou me entendendo. Eu gosto de igreja pentecostal, eu gosto. Agora eu procuro, eu acho, me entender como um pentecostal clássico, né? Porque existe um movimento pentecostal hoje que é muito diferente daquilo que a gente aprendeu. Eu vi até um vídeo que me assustou um pouco. Eu acho que o Espírito de Deus, quando ele se manifesta, ele nunca tira a nossa consciência. Eu creio nisso. Nunca vai tirar a nossa consciência. A não ser que você for arrebatado, que é algo espiritual envolvido. Mas de tirar a tua consciência, de você, sei lá, não posso também criticar isso, mas existem coisas que não é fora do comum. Até eu vi um vídeo que eles chamaram de candomblé, porque se usa muito tambor, usa muito. Isso no Instagram é normal, né? Se vê ali o pessoal com roupa branca, religioso, com vestidão. Eu acho estranho, tem umas coisas que aparecem no Instagram, às vezes o pessoal rodopiando assim. Ó. Exato. A gente já teve experiência, né, quem estava na igreja aqui de Juí, a gente acompanhou uma moça que era da Umbanda. Ela fez discipulado, se batizou, teve processo de libertação ali. E ela estava indo super bem. Aí, no domingo, assim, do nada, ela começou a correr dentro da igreja com o braço aberto. Eu olhava para o Cristo e disse, não, coisa errada. Aquilo incomodava no espírito, sabe? E todo o culto, e o pessoal dizendo, nossa, ela tá cheia do Espírito Santo. Eu disse, se não tá, não é o Espírito Santo. Então, é um sincretismo religioso, mas eu vejo que é sinais que Deus está dando para você perceber se aquilo realmente está cheio da presença dele ou não. Eu acho que quando o Espírito se manifesta no meio da igreja, é normal nós termos uma reação. Nosso corpo reagir a isso. Quando Deus se manifesta no nosso corpo, é normal nos erguer a mão, alguns se ajoelham, alguns sentem tanta alegria que querem pular, né? E falam um pouco mais alto. Assembleia de Deus é uma igreja que o pessoal fala muito alto, né? O povo gosta de parece clamar, que é tudo italiano. De gritar, mas eu acho que ele passa um pouco do limite quando se vira uma rotina e a igreja vive por aqui. Então, acho que infelizmente se abriu muito tem formatos diferentes, não é? Porque tem a forma de expressão do Espírito Santo que você sente, mas tem movimentos da Umbanda que você começa a perceber dentro da igreja. É o jeito de dançar, é o jeito de rodopiar, você está entendendo? Se pegar um desses vídeos hoje, eu não consigo diferenciar uma igreja de um centro de Umbanda. Né? E, infelizmente, acabam levando o nome da Assembleia, né? É uma Assembleia de Deus, né? Mas, lógico, existem outras assembleias, assim como o Batista, outras igrejas batistas. Várias linhas. Mas eu creio que, assim, a Assembleia, o pentecostal clássico mesmo, ele prioriza a palavra de Deus. E a palavra vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai ser expresso de alguma forma. Alguns vão chorar, alguns vão se alegrar. Então, nisso eu creio, né? Isso eu também acredito. Eu acho que eu até olhava assim, porque eu era da presbiteriana, que da Batista não podia nem bater palma, né? E aí a gente veio para Juí. A gente teve contato com a igreja mais pentecostal. A primeira vez eu saí com a minha cabeça desse tamanho. Eu disse, meu Deus.
como o pastor grita, né? E aí, nisso, a gente continua aí. O Espírito Santo realmente não se falava em Espírito Santo na minha igreja, né? Nem na do Christian. Né? Então, quando eu cheguei aqui, se falava muito do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu disse, mas o Espírito Santo é a pessoa da Trindade. Né? Mas a gente fala Deus para o Espírito Santo, né? É aquele que está aparentemente no final da fila. Sim, então, às vezes, você não dá relevância. Né? E eu lembro que quando a gente começou a entender que quando você é tomado pelo Espírito Santo, você vai esboçar de alguma forma, aquilo girou uma chavezinha. Mas eu era o tipo da pessoa que eu dizia assim, ó, e pra mim? Não. Até o dia que ele te pega, e é um amor tão constrangedor, tão bom, e você não quer nem saber, pode estar quem for do teu lado, você se joga, você pula. Né? Eu creio nisso também. E tudo isso através da palavra. Nós temos ali, e na nossa igreja também, não posso externar as outras igrejas assembleias ao longo do estado, mas a sua grande maioria, essa priorização da palavra é importante. Temos um culto, que é o culto de ensino de terça-feira. É um culto que toda a igreja é o jovem, o idoso, o adulto, o adolescente, a criança, todos estão ali aprendendo a palavra. O pastor tem ministrado, agora está falando sobre maturidade espiritual. E realmente ali é tratado os assuntos assim que não se vê. Não se vê. O pastor tem sido usado por Deus. E isso, aos olhos de muitos, pode afastar a membresia. Pelo fato de ele estar falando, né, falando sobre a verdade, sobre a Bíblia. Mas é pelo contrário. Isso vai firmar mais as pessoas. Porque no momento que tu não tem a palavra de Deus como primazia, tu cria uma falsa doutrina em uma pessoa superficial, um crente superficial, que não tem maturidade, a primeira batalha que vier vai derrubar ele, porque a raiz dele não está firmada. E a palavra deve ser primordial. Nós temos a escola bíblica dominical, que é tradicional na Assembleia de Deus. Temos aqui em Juí, é muito forte. Os jovens, adolescentes, adultos, crianças. Nosso culto de ensino. Então, a palavra de Deus ela precisa ser primordial. Ela precisa estar em primeiro, ser a nossa base. Ela é o nosso mapa. No momento que tirar isso de nós, a gente não passa, né? O louvor é importante. Eu amo louvor, eu canto. Escondido, não posso. Minha esposa canta. E eu amo louvor, mas a palavra é o principal. Ouvir a palavra, sentar, conhecer, discutir, conversar sobre a palavra. O pastor sempre diz, quando for na casa de alguém, não fale de ninguém. Fale da palavra, fale de Jesus. Fale de é Jesus. Tão bom, Ele né? pode falar. É tão bom, pode falar de Jesus à vontade. Então a palavra é o principal. Acho que para nós levar essa geração em diante, eu acho que é só através da palavra, desse conhecimento. Isso é verdade. Porque a palavra ela vai nos atrair. E a palavra ela é um manual tão incrível que a palavra tem tudo. Desde como você receber uma visita na tua casa, você ser no trabalho. A palavra contém tudo o que nós precisamos. E o inimigo ele é furioso com a palavra. Existe um movimento muito grande hoje no Brasil para que a palavra seja não só mudada, mas ela ser atualizada, como dizem. Acho que é um computador, vou dar um F5. Não existe. Isso, a palavra ela é eterna, ela tem que ficar do jeito que ela está, em nome de Jesus. Ela, daqui 1000 anos, se Jesus não voltar, ela vai ser atualizada do mesmo jeito. Da mesma forma. Então a palavra de Deus é primordial. Ela é nosso maior guia. E sobre a questão do avivamento, qual a visão que vocês têm? Né? A gente escuta muito, esse ano vai ser um ano de avivamento, as igrejas estão se preparando. Né? Qual a visão? A visão você como líder de jovens e como igreja. Eu creio que quando se fala, ou se falava de avivamento há um tempo atrás, nós expressávamos o avivamento como um grande movimento. Um grande movimento, algo espiritual muito grandioso, que ia mudar a situação. Assim. Nós não íamos sair mais da igreja por causa do movimento. Mas eu creio que hoje nós estamos prestes a receber um grande avivamento, mas não um avivamento que vai trazer multidões, mas o avivamento que vai começar a mudar caráter. Mudar não só dentro da igreja, mas um avivamento que vai sair de dentro da igreja para fora dela. O maior avivamento é o pessoal. Quando
realmente a igreja começar a mudar a mentalidade e ser igreja fora da igreja. Eu creio nesse avivamento. E eu sempre digo, ser cristão na igreja, pregar num púlpito, pegar um microfone é muito fácil. Mas o momento que você sai e você precisa enfrentar os primeiros problemas, né, ali você vai realmente pregar. Se não me engano, é Agostinho que diz: prega em todo o tempo. E se precisar, use as palavras. Acho que era o Spurgeon, algum pensador deles. Assim, é um deles. Mas é muito bonito isso, sim. né? Porque as palavras, às vezes, elas podem ser vazias. Mas quando a gente vive, elas ganham. As pessoas vão se espelhar em nós através disso. Eu, mais, principalmente na adolescência, quando eu tinha, assim, até um pouco de vergonha de dizer, eu sou cristão, sou crente. Sempre falei que era. Mas, às vezes, sozinho numa sala de aula, né? Ficava um pouco constrangido. Mas as pessoas automaticamente já sabiam. Né? E por ser filho de pastor, às vezes tem pessoas que me conhecem e eu não conheço. Então, desde pequeno, eu soube entender isso. Esse dia eu fui num banco da cidade e o rapaz estava na segurança e me deu paz do Senhor. Eu nunca tinha visto ele. Mas eu dei a paz do Senhor. Às vezes estou no mercado e alguém, paz do Senhor, como é que está? Tudo bem? Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Como é que está, irmão? Eu nunca vi aquela pessoa. Eu talvez não lembre, mas ela me conhece. Então, esse avivamento, eu creio que seja a partir disso. Um testemunho fora da igreja. Quando a igreja começar a ser realmente igreja, onde a igreja não está. E ser essa luz no meio da escuridão. Amém. E assim, Gabriel, eu creio assim, né? Eu leio muito sobre os avivalistas. Eu tenho uma sina. Eu vi um livro de avivalistas e já comprei. Já li, acho que é a grande maioria que existe. E eu vejo que o movimento avivalista, ele nunca fala de denominações, ele nunca fala de... Eu também não vou dizer de uma pessoa específica. Teve pessoas que se destacaram, Sim. né? Mas o que eu sinto no meu coração é que vai ter um avivamento. Mas eu acredito que Deus também está esperando que esse avivamento aconteça no momento que a gente também se une mais como igreja. Né? E qual a visão de vocês em relação a isso, a questão da unidade? Porque eu que não sou daqui, né? Eu venho lá de Ceará e eu sempre falo pro Christian que lá no Nordeste a gente tem um negócio assim, todo mundo é amigo. Eu era líder de todos os líderes, eu era da UMP, né? O MAD, mas era UMP, União Mocidade da Presbiteriana. E quando eu entrei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Me colocaram lá de líder e eu era recém-convertido, o pessoal era doido, né? O pastor, tu era muito doido. E o pastor me colocou na época, e a única palavra que Deus me falava, porque na época eu não sabia da existência do Espírito Santo, era unidade. Isso queimava no meu coração. Então, como eu tinha muito medo de microfone, porque eu era recém-convertido, não sabia nem direito o que tinha na Bíblia, eu disse, o que é que eu vou fazer? Todo final de semana eu vou fazer um culto em uma das igrejas, vou colocar o pessoal para pregar, né? Então, aquilo começou a queimar, e deu muito certo, porque a gente começou a fazer aquilo em todas as igrejas, toda semana, e uma vez por mês a gente fazia na igreja central, né? Mas eu me esquivava, igual a não pregava. Né? Mas o que acontece? Quando eu saí da presbiteriana que eu casei e vim morar aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalhei, eu fui levar uma vida normal, né? Como qualquer pessoa normal, e eu nunca imaginei que Deus começasse a colocar um propósito no meu coração. Quando eu saí do trabalho, a primeira coisa que eu perguntei, eu disse, Deus, o que tu quer? O que tu tem buscado? E, de novo, o Espírito Santo começou a me falar, unidade. Foi quando eu parei para olhar a questão das igrejas, e de forma bem sincera. Eu vejo que falta muito isso, mas não é só aqui no Rio Grande do Sul. O Nordeste é um pouco menos, sabe? Eu vejo que talvez eles maquiam um pouco mais, não sei, mas eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, eu falo Rio Grande do Sul, não falo só em Juí, porque outras cidades que a gente também já passou já teve esse mesmo problema. Eu vejo que parece que uma guerra, um bloqueio, uma muralha. E eu sinto no meu coração, e a gente já escutou outros pastores também comentar, o pastor Agostinho estava aqui na semana retrasada, ele falou, nós estamos retardando o avivamento. Por quê? Porque parece que a gente não consegue muito andar junto. A gente fez o congresso ano passado, do Chamas, vocês estavam lá, a gente convidou, vocês nos receberam super bem, mas teve muitas outras igrejas que não conseguiram entender aquilo que Deus estava ministrando, né? Às vezes, não, até fizeram programação no dia para o pessoal não ir, não participar. Eu disse, não, você tem um livre-arbítrio, você pode fazer aquilo que você quer fazer. Mas eu sei o que Deus está requerendo. E
E eu vejo que isso realmente parece que Deus vai ter que primeiro transpor essa barreira na liderança. E qual é a visão assim que vocês têm? Porque eu vejo que você, como líder de jovens, eu vejo que tem essa visão, sabe, de estar mais junto. Eu vejo pelo Sim. trabalho de vocês. Eu acho que isso perdura assim, por muito tempo. Se tem um ditado, um dizer assim, que é não se pescar em aquário alheio. Então, acho que alguns líderes, eles acabam assim, criando esse bloqueio pelo medo de perder os seus membros. E aquela velha história, às vezes a grama do vizinho é mais verdinha. De longe. Daí, então, eu acho que isso, há muito tempo, assim, criou. Lógico que existem igrejas, diferenças teológicas, mas eu creio que todos nós servimos ao mesmo Deus. Temos o mesmo objetivo, morar no mesmo céu. Não tem um céu para o assembleiano, um céu. Então, eu acho que todos... Mas eu acho particularmente que lá no céu vai ser mais pentecostal, né? Eu acho que vai ser. Então, assim, eu acho que essas barreiras foram se criando com o tempo. Eu sou da igreja tal, não pertenço a outra. Mas eu creio que isso, a partir do momento em que a igreja começou a ir para a rede social, a se abrir mais na igreja, as pessoas terem mais acesso, isso começou a cair um pouco. Né? Hoje não tem jovens que conseguem olhar cultos de outras igrejas, porque o que segura uma pessoa dentro de uma igreja não é cerca, né? Mas é a grama, é o alimento, é a palavra de Deus. Exatamente. Né? Então, acho que a partir do momento que nós entendermos isso, que não é questão de perder membros, é questão de união. Né? Em Atos 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Unânime. Né? Eles estavam ali não só reunidos juntos no mesmo lugar, mas eles estavam todos esperando o mesmo propósito, o mesmo espírito, esperando algo acontecer. Então, no momento que nós, como igreja, nos unirmos por um propósito, nós vamos começar, não só político, né? A igreja no Brasil quase toda se reuniu com um propósito político, não foi errado, participei, mas, de repente, se nós conseguíssemos mudar esse propósito, né? Se toda a igreja brasileira começasse a orar por um propósito, por missões, eu acredito orar que pelo a liga Espírito, é a oração mesmo. Eu acho que algo iria acontecer de forma diferente. Nós temos uma boa comunicação, uma boa abertura com inúmeras igrejas que a gente vive. O pastor Agostinho, nosso amigão, esteve ali na nossa reinauguração. Até tínhamos falado antes do Sedentos. O Sedentos, quando foi fundado em 2017, ele realmente foi um movimento que não era para atender apenas a Assembleia de Deus. Tínhamos a maioria assembleianos, nós tínhamos jovens da Batista, jovens da Despertar da Fé, inúmeras igrejas. A gente conseguiu aglomerar ali. E eu creio que isso foi um princípio, assim, um avivamento muito forte, porque a partir daquele momento, assim, muitos jovens foram despertados. A gente ouvia falar em 2017, assim, foi um marco na minha vida. Eu lembro que no dia 2 de julho, dia do meu aniversário, eu ouvi um louvor e eu liguei para minha esposa, era minha noiva na época, e disse: nós precisamos começar algo. Ali surgiu, o Sedentos começou toda sexta-feira. Inúmeros jovens aceitaram Jesus, pessoas foram curadas na praça, e a gente agora está um pouquinho parado. Está vivo no meu coração ainda o Sedentos, mas no decorrer toda a liderança da UMAD tomou um pouco o meu tempo, e às vezes tinha coisas assim que dependiam muito de mim. Tinha que levar o som, levar a caixa, tinha que levar isso. Tinha que buscar pessoas, né? Passava numa casa na outra, então assim se tornava muito pesado para mim. E tinha inúmeras pessoas que ajudavam, claro. Se ergueu assim muitos jovens, muitos líderes, mas o principal assim às vezes quando Deus dá o projeto para ti, tu tem que tem que executar, né? E assim o que eu sentia muito às vezes era a questão da cobertura espiritual. Certa vez ali uma moça aceitou Jesus. Uma das histórias da praça, ela aceitou Jesus e ela era lésbica, né? E ela não queria mais namorar a jovem. E a outra ficou ofendida e bateu nela na
praça. Uhum. E daí, nós oramos com ela ali. Inúmeras vezes, nós íamos às vezes até meia-noite, 1h da manhã. Uma vez, 2 chegaram ali no grupo, nós estávamos mais ou menos uns 100 jovens lá. 2 chegaram ali, como que não fizesse nada, e daqui a pouco chegou a polícia, eles estavam fugindo da polícia. Então, o que nós vamos fazer? Né? É uma situação complicada. Então, assim, nós tínhamos pessoas, nós nos reunimos antes para orar, justamente chegar lá já fortalecido. E eu acho assim, que nós não podemos ir para orar. Né? Vamos chegar na praia, Senhor, agora tu vai nos protege. Não, nós já orávamos antes, Senhor, se tem algum inimigo, algum endemoniado, já vai tirando o demônio para nós não ter que expulsar lá, já vai liberando o caminho, né? Para ir quebrando barreira. Então foi um tempo muito bom assim, e nós abrangíamos muito essa igreja. Tanto que eu sempre falei lá, isso aqui não é algo da nossa igreja, é algo do povo de Cristo. Né? E por muito tempo nós fomos para as escolas, atendemos algumas escolas, tive a ajuda de um grande amigo meu, Caleb, hoje é meu primo, e virou primo. E ele me auxiliou muito nisso. Tive muito apoio da minha esposa também, né? Ela foi desde nova, também é filha de pastor, né? Morou no Uruguai há um tempo, missionária lá. Então ela sempre me ajudou também, me apoiou. Aí depois nasceu o meu menino, né? Daí acaba que fica um pouco difícil, né? Certas coisas. Mas eu tenho assim no meu coração que logo que nós vamos voltar com os eventos, nós temos ainda nossas redes sociais ativas ainda. E muitas pessoas cobram. Quando que vai voltar os eventos? Pessoas de outras igrejas. E um testemunho, para nós não nos alongar aqui e terminar. Uma professora, uma irmã da nossa igreja, contou e me alegrou muito. Tinha um jovem que ela tentava evangelizar. Um jovem que sofria com droga, algo assim. E ela dizia, rapaz, tem que ir pra igreja. E ele nunca aceitava. E acabou que ele foi embora para outro lugar e se acidentou. Ia jogar num clube, algo assim. Não pôde mais jogar bola. E ele voltou e foi pegar um atestado na escola, um matrícula, algo assim. Mas quando ele voltou, ela viu ele com uma camiseta de sedento. E daí ela se alegrou. E daí ele falou, não, eu fui um dia, eu estava na praça e o pessoal me convidou para assistir aquelas músicas ali, né? Nós cantávamos bastante. E ele aceitou Jesus. Né? Começou a seguir a Cristo. Inúmeras pessoas aceitaram Jesus, foram para outras igrejas. Né? Tem bastante testemunha assim. E eu me alegro por isso. Né? Não estão conosco. Tem jovens ali que se batizaram. Ontem nós estávamos no clube de jovens, tem o Cassielo, um amigão meu, e nós encontramos ele na praça bêbado. Nós abraçamos ele, eu dei um CD para ele, eu nem sei de quem que era aquele CD. Tinha lá na igreja, lá eu catei e dei para ele. E o Cassielo aceitou Jesus, se batizou, está firme. Né? Isso alegra. E me alegra saber que em outras igrejas também tem jovens que são frutos do CD. Né? Jovens foram alcançados, tinha mãe que me ligava, dizia, convida meu filho para ir no CD. Né? E a gente estava ali sempre buscando pregar a palavra. A gente pregando a palavra. O Espírito Santo faz o pior, que é convencer a pessoa, né? Nossa parte é plantar e dormir. Descansar. Mas amém. Para finalizar, Gabriel. Quem é o Gabriel Rei? Quem é o Gabriel? Um jovem, ainda jovem, né? Eu sou jovem. Um jovem que tem muitos sonhos, né? E creio eu que escolheu a pessoa certa para viver esses sonhos. Né? E por mais que tenha sonhos, projetos, eu acho que o projeto e o sonho de Deus na minha vida é muito maior. Se eu for dizer para vocês qual era o meu sonho desde pequeno, eu queria ser veterinário. Veterinário. Tá cuidando de gente agora. E tô cuidando de ovelha. Então, eu acho que aquilo que Deus planeja para nós é sempre mais importante. Talvez o que eu quero ao curto prazo para mim seja bom, mas lá na frente. Então o Gabriel é esse rapaz cheio de sonho, às vezes muito apurado,
gosto de ver tudo pronto na hora, gosto de fazer as coisas, porque eu gosto das coisas bem feitas, e às vezes acabo abraçando Tudo. muita coisa, mas eu creio que eu estando na presença de Deus, Gabriel, muito obrigada pela participação. Né? Espero que no nome de Jesus a gente possa viver esse avivamento, que nós estejamos Amém. todos juntos. Em Creio. nome de Jesus. Até a Ana veio aqui há um tempo atrás, a Ana Paula Borges, eu sei que vocês sim, também. sim. Eu gosto quando ela canta lá também. É um mistério. E a palavra que Deus me deu, quando ela veio aqui, eu sinto que é a mesma palavra para você. Eu creio que Deus vai usar você. Amém. Em nome de Jesus eu creio. E que o seu foco seja sempre agradar Ele em primeiro lugar. Estar na liderança é difícil, né? Só quem está é que sabe, que entende as lágrimas, a dor, que tem que enfrentar. Mas enquanto você estiver mantendo os olhos na cruz, Deus vai estar planeando o caminho, né? E Ele vai estar preparando, porque uma coisa eu creio, eu sei que Deus, uma hora Ele vai mover as estruturas para vir esse avivamento. Quem está firme vai ser usado. Eu creio também. Em nome de Jesus, nós possamos estar todos juntos, né? Todos, como igreja. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade de ter vindo aí, né? Equipe, quem não sabe, tem toda uma equipe aqui por trás, né? Que Deus abençoe vocês, meu amigo Samuel. Amém. Não pude nem falar, tô fazendo um podcast só para me falar do meu amigo, né? Uma pessoa especial também que Deus colocou na minha vida, né? Um parceiro aí da obra. E eu creio que Deus faz isso. Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar. O próprio Jesus, enquanto levava a cruz, né, ele teve alguém que ajudou ele a carregar a cruz. Então, no meio desse caminho aí, quando parecia que está mais difícil, ele coloca alguém no nosso caminho. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Até mais, então. Beijo no coração.